Ei, gente, vamos conversar hoje sobre os abandonos emocionais na infância e quais são as consequências na nossa vida adulta. E eu quero usar como referência que hoje já está sendo comprovado que o cérebro da criança, eu vou usar dois livros de base do mesmo autor, que eu quero falar da neurociência e eu quero falar também da psicanálise. E eu quero usar um exemplo real que aconteceu na Romênia, com o regime da Romênia, onde em 1989 descobriram vários orfanatos, depois que, através de uma revolução que teve na Romênia, em 1989, os dois ditadores da Romênia, Nicolau e a esposa dele, deixaram de existir, que eles foram fuzilados, e descobriram orfanatos na Romênia, com 170 mil órfãos, que eram deixados lá, abandonados pela família, porque esses dois líderes da Romênia, que começaram em 1965 até 1989, você vê tão recente, né? Meu filho nasceu em 1990, então descobriram esses orfanatos na Romênia, crianças que elas não poderiam receber abraços, elas teriam que usar todas a mesma roupa, tratadas como de uma forma de frieza emocional, e essas crianças abandonadas nesses orfanatos, porque o princípio desses dois líderes da Romênia na época é que as famílias tivessem no mínimo até 5 filhos, para poder aumentar a produção de trabalho. Eles dois, o Nicolau e a esposa dele, estavam preocupados só em aumentar a produção de trabalho. E aumentou muito a natalidade, e eles proibiam as pessoas de usar, as moças e as mulheres, de usar métodos anticoncepcionais e afins. Então, depois que as crianças nasciam, as famílias não tinham condição de criar e acabava abandonando essas crianças em orfanatos. E esses dois líderes faziam com que no orfanato as crianças não recebessem afeto, as crianças não recebessem nenhum tipo de comportamento diferenciado, que fossem tratados com a maior frieza. E aí, através desses estudos da Romênia, depois que eles dois deixaram de ser os líderes da Romênia, daí veio vários estudos. E esse caso da Romênia é citado nos livros que eu quero separar para vocês. E eu quero usar o saber da neurociência para provar que, através da neurociência, dessa nova formação que o Instituto Cássia Rodrigues vai ter ano que vem pelo MEC, nós vamos ter uma pós-graduação pelo MEC ano que vem, da neurociência, mas isso é lá para setembro do ano que vem, daqui um ano mais ou menos, que nós vamos começar a pós-graduação pelo MEC, neurociência aplicada à psique humana, aplicada à psicanálise, aplicada à terapia, aplicada à psicologia, aplicada à economia, aplicada a todas as ciências, que neuro é o estudo do sistema nervoso, e entender o malefício que é você ter sido abandonado, negligenciado, porque nós sabemos que tem 4 tipos de abusos: o abuso emocional, o abuso comportamental, o abuso sexual e a negligência. A negligência é quando você simplesmente não dá nada para aquela pessoa, você não dá afeto, você dá indiferença, e isso vai afetar o córtex pré-frontal, vai afetar o cérebro neocórtex, porque o nosso cérebro é dividido em cérebro reptiliano, aqui na base caudal, é dividido no cérebro límbico. Dentro do cérebro límbico nós temos o hipotálamo, que é a sede das emoções, hipocampo, local das memórias, a amígdala, responsável pelo medo, o tálamo, nós temos a ínsula, que é responsável pela consciência. Então a gente tem que juntar esses dois saberes, da neurociência e da psicanálise. A psicanálise fala que as crianças, a saída da barriga da mãe para a barriga da família ou para a barriga da adoção, ela precisa ser acolhida. Tanto que o Freud falou isso muito nas fases psicossexuais. Aí depois veio o Abra e explicou mais, o Abra explicou muito mais. Depois o Moldavsky vem e explica as fases psicossexuais usando de 0 a 40 dias de vida. Então, eu quero trazer... Deixa eu tirar o som aqui, gente, né? Tá tendo... Porque hoje tem grupo de terapia, minha equipe está aqui esperando, aí uma paciente já chegou falando boa noite.
Então, esse caso da Romênia, eu vou ler um pouquinho aqui para vocês. Feridas e negligência emocional e suas consequências na vida adulta, neurociência e as fases psicossexuais. Nós vamos ter agora as aulas terapêuticas. Você quer saber informações dos produtos que tem no Instituto Cássia Rodrigues? Vai no site institutocassiarodrigues.com, lá estão todos os nossos produtos, aí você vai lá e lê. Temos uma nova turma de psicanálise que começa em dezembro, as vagas já estão pela metade, apesar de nós estarmos ainda em agosto, mas a turma já fecha em setembro, já fecha. A psicanálise é um percurso analítico que dura 40 meses e que você tem que ter uma graduação e com isso você vai se constituir através do percurso analítico, que é um tripé. A mensalidade são 40 meses no mínimo, a mensalidade é R$500 e tem também as aulas terapêuticas. Não. Depois que você estiver estudando 6 meses, você entra no grupo de terapia, que é mais 450, para você ter o percurso analítico. Mas vai lá no site para você entender. Então vamos ler aqui. Experimento feito na Romênia pela ditadura comunista na metade do século XX, que provou que a negligência é tão grave quanto outros abusos. O abuso físico, sexual, emocional ou psicológico e a negligência. Os órfãos da Romênia. A Organização Mundial da Saúde define abuso infantil e maus-trato infantil como todas as formas de maltratos físicos e emocionais, abuso sexual, negligência ou tratamento negligente, comercial ou outro tipo de exploração, resultando em um dano real ou potencial à saúde e sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade da criança no contexto de uma relação de responsabilidade, confiança ou poder. A Organização Mundial da Saúde também afirmava que a violência contra a criança inclui todas as formas de violência contra menores de 18 anos, perpetrado por pais ou por responsáveis, colegas, parceiros românticos ou pessoas desconhecidas. A prática desenvolve inúmeros conteúdos inconscientes que são represados no inconsciente. Então, as crianças que não tiveram afeto até a primeira infância, elas vão ficar com esses conteúdos represados no inconsciente e quando elas crescerem, isso volta. É um conteúdo que aconteceu no passado, mas volta. E com isso, a tragédia na Romênia, a tragédia desse país, que são os acorrentados em berços. O triste caso de 170 mil órfãos. Você, para entender isso, vai lá no YouTube, bota os 77 mil órfãos da Romênia, para você entender o que está acontecendo o que aconteceu com esses jovens que nasceram. Imagina, eu nasci em 1960. Essas crianças, elas se tornaram zumbis. Quem nasceu em 65, hoje tem 55 anos. São pessoas que deixaram de ter vida, deixaram de ter qualquer tipo de vida. E eles foram usados como método randomizado para fazer a comprovação que a ausência de afeto na primeira infância faz você ficar destruído emocionalmente ao resto da sua vida. Então você que é pai, você que é mãe, você tem que ter muito cuidado no que como você cria seus filhos, porque como você cria seus filhos vão voltar para você com afeto ou não, ou eles vão se tornar zumbis humanos. E esse caso da Romênia foi usado e revelou à ciência os danos da negligência na infância, principalmente até 2 anos de vida. A história bizarra das crianças romenas que não eram amadas. Falta de carinho prejudica demais a formação do cérebro. É uma experiência da vida real que mostrou como essa ausência de afeto é devastadora. Com base nisso, os pesquisadores estudaram o que acontece no cérebro que é privado de toda emoção. Aí eu sugiro vocês comprarem... Eita, meu Deus, caiu. Eu sugiro vocês comprarem esse livro do David e comprar esses livros Cérebro Cria, do David, do mesmo autor. E nesse livro, o David, ele conta esse experimento do caso da Romênia. Depois de ter sido deposto, em 1989, o ditador Nicolau Ceausescu, gente, ele e a esposa dele,
ficou, ao longo dos séculos e mais de séculos, cientistas e filósofos se debruçaram sobre a questão fundamental: o que nos torna humano? Então, é sobre isso que eu quero conversar agora no final desse vídeo. As respostas são as mais variadas. Algumas pessoas apostam no processamento dos neurônios. Então, o que torna nós humanos? O que faz nós termos qualidade para a vida? É o tanto de afeto, é o tanto de negligência que a gente não teve na primeira infância, principalmente de 0 a 2 anos de idade. Mas aí agora você está aí assistindo o vídeo, você não é o caso da Romênia, você não foi negligenciada totalmente, você não foi abandonada no orfanato, onde ninguém podia te abraçar. Afinal de contas, os órfãos da Romênia, eles continuam todos sem nenhuma cognição, eles perderam completamente a capacidade de ter informação e reter informação no cérebro. Mas nós podemos perceber que hoje, se nós estamos aqui nessa live, assistindo essa live está sendo feita no Instagram e daqui a pouco eu vou postar ela no YouTube. Nós podemos buscar análise, nós podemos procurar um psicanalista e fazer uma análise para poder entender o que tem de conteúdo aqui dentro do nosso inconsciente que está machucando a gente. Eu não faço análise individual. Hoje eu quero sugerir um novo parceiro. Eu fechei uma parceria com um psicólogo. Ele inclusive vai dar aula de filosofia no meu Instituto Cássia Rodrigues. E hoje fechei uma parceria com o Dr. Pedro. Então, se você quer fazer terapia com o Dr. Pedro, você pode mandar um WhatsApp para 27 99 505 1960, que a Débora vai compartilhar o telefone do Dr. Pedro com você. Ele faz terapia online, ele é um filósofo, ele é um psicólogo que está fazendo filosofia, ele também tem uma abordagem reicheliana, ele, apesar de ser jovem, né, ele tem 30 anos, mas ele tem dado um excelente resultado, e a terapia dele, o valor da terapia dele individual é R$150. Então você pode pedir a Débora, que ela vai compartilhar o telefone do Dr. Pedro com vocês, e vocês vão poder ter um profissional que vai atender vocês, de repente, com preços acessíveis. Porque eu não faço terapia individual, eu só faço terapia de grupo. Olha, a galera tá aqui, ó. Galera, vocês terem ideia, minha terapia de grupo é bem salgadinha. Então, eu tenho esses parceiros que eu posso dar para vocês, porque a gente precisa agora adulto, que a gente descobre que a gente foi negligenciada quando a gente foi criança, nós precisamos colocar para fora essa dor. Por isso que eu tenho vários pacientes que são pessoas que eu faço parcerias para poder ajudar. Caro é a gente continuar com as nossas patologias reclamando na página de Facebook, reclamando na página do canal de YouTube. A gente gasta com dinheiro, com bebida, com roupa, com supérfluos, só que a gente não investe na gente. Então, eu tenho esse novo parceiro. Eu tenho também a aspirante em psicanálise, Andressa, que você pode procurar ela aqui no Instagram. Eu sigo ela no Instagram, procura, ela é a aspirante psicanálise Andressa, procure ela, que aí a Andressa eu não vou dar o número, eu só vou indicar o número do Dr. Pedro, se vocês pedirem, e o valor da terapia dele você depois vai combinar com ele, tá bom? Eu gostaria que vocês tivessem uma urgência em descobrir por que você prefere ficar na triangulação de Karpman. Você prefere ficar na triangulação de Karpman como a eterna vítima, culpando as pessoas por serem aquilo que destrói você. Todas as vezes que você coloca em alguém aquilo que é uma dor sua, você mostra o tanto que você está fragilizado. Porque a dor é sempre nossa, a dor está sempre dentro da gente. Hoje a gente não é mais criancinha que precisa da mãe e do pai para poder dar carinho para a gente. Hoje a gente tem que amadurecer psiquicamente e poder, com isso, desenvolver uma capacidade de eu mesma cuidar de mim. Eu mesmo preciso cuidar de mim, porque se eu não cuidar de mim,
eu não vou ter capacidade de ser feliz ao longo da vida. E a felicidade é algo que depende de mim, não depende do outro. Ninguém pode me fazer feliz. A única pessoa que pode me fazer feliz sou eu mesmo. Então, o nosso cérebro, quando a gente é criança, ele fica com deficiências em função da negligência. Mas eu só estou usando o exemplo dos órfãos da Romênia, 170 mil pessoas, para dizer que em 1965 até 1989 foram 170 mil órfãos abandonados em orfanatos, sem pai, sem mãe. E nós não fomos abandonados em orfanato. Nós tivemos o nosso pai e nossa mãe que deu pra gente aquilo que às vezes eles não tiveram maturidade para dar. Nós não precisamos mais hoje ficar lamentando, ficar reclamando. Eu não informo nenhum valor quando eu estou fazendo live. Se alguém quer saber informações, você tem que entrar no site institutocassiarodrigues.com. Lá estão todas as informações e eu gostaria que você tivesse um pouquinho só de desejo de entrar no site. Nós não respondemos nenhum comentário depois que o vídeo é postado, porque nós temos o site, nossas informações são bem claras. Eu tenho uma turma que começa de psicanálise, que é em dezembro. Lá tem as informações, lá tem as informações da pós-graduação pelo MEC de Neurociência, lá tem as informações do grupo de terapia que já fechou. Esse ano não tem mais grupo de terapia, o grupo de dezembro já fechou, já está completo. Lá nós temos informações das aulas terapêuticas que ainda tem vaga. Então nós precisamos, e agora eu quero liberar para 2 perguntas, porque meu grupo de terapia está aqui. Meu grupo de terapia está aqui, esperando eu para terapia de quarta-feira. Essa semana tem terapia de grupo quarta, quinta, sexta, sábado tem aulas de psicanálise, do percurso analítico, segunda e terça tem aula do percurso analítico, quarta tem terapia de grupo, na outra semana tem aula. O mês começou, agosto de Deus. Nós começamos o mês agora e eu tenho muita expectativa que você tenha força de buscar ajuda, porque não adianta você ficar o tempo todo achando que se você não buscar a solução, esse abandono que você sofreu na infância e as consequências na sua vida adulta, não adianta você querer punir mais sua mãe, você querer punir mais seu pai. Então eu estou liberando para 2 perguntas nesse momento. Se você tiver desejo de fazer perguntas, 2 perguntas, eu posso responder, porque eu tenho que ir para o meu grupo de terapia. O meu grupo de terapia é onde a gente entra no processo de análise. Os grupos de terapia são analíticos e eu gostaria de poder ajudar vocês com 2 perguntas. Já que eu não respondo nenhum comentário, eu estou aqui ao vivo e eu posso responder 2 perguntas. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Ainda não há perguntas. E deixa eu ler mais um pedacinho então do texto que eu separei para vocês. As respostas, enfim, são as mais diversas. Nesse texto, eu gostaria de destacar pontos que ajudam a entender a nossa condição na humanidade e essa necessidade da conexão emocional que a gente tem com os pais. O orfanato de Bucareste é a capital da Romênia, e a tragédia decorrente disso daria origem a estudos pioneiros sobre a negligência e a desatenção com crianças moldam negativamente o cérebro das crianças e como o impacto pode persistir até a vida adulta, onde os bebês ficavam enfileirados em berços, em silêncio, tão incomum em local quanto as crianças pequenas. Elas simplesmente não choravam. Muitos já mais velhos ficavam o tempo todo balançando a cabeça para frente e para trás, para frente e para trás. Faço as perguntas na interrogação, por favor, tá? Que eu vou lá ver as perguntas. Se descobrira mais tarde, era resultado de anos de negligência e absoluta ausência de estímulos. As crianças precisam ser estimuladas. Elas não escutavam lá ninguém dizer para ela palavras de afirmação. Concluímos que isso acontecia porque ninguém respondia. Não havia nenhuma interação típica entre o cuidador e as crianças, entre uma mãe e um filho. Logo elas aprenderam que ninguém atendia elas. Então elas não choravam, elas não reclamavam.
Um grande número de crianças balançava seu corpo o tempo todo para frente. Nós somos seres sociais e como nós somos seres sociais, nós precisamos do relacionamento. Então foi feito um estudo randomizado, hoje nós estamos falando tanto ciência, foi feito um estudo randomizado usando os órfãos da Romênia. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. As duas perguntas é a mesma resposta. O processo análise, ela faz a experiência emocional corretiva e faz com que a gente possa resgatar essas feridas que estão dentro da gente. O processo de análise, a cura é pela fala, mas não é qualquer fala. A cura é pela fala para um psicanalista que vai fazer um papel de folha em branco e não é um processo de conselho. O psicanalista não vai dar conselho. O psicanalista vai dar, na verdade, ele vai fazer você se questionar o porquê que você tem levado sua vida desse jeito. Então, e nós temos que ter, a gente tem que parar de vir, tem gente que está contando caso, eu não vou ler caso a gente conta no set terapêutico, caso a gente não conta numa live, a gente, o pai do meu filho, blá, 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 blá. Não, isso a gente conta, a gente tem que aprender a proteger nossos filhos, a gente tem que aprender a não falar mal dos pais, dos nossos filhos, que nós escolhemos, nós tivemos relacionamento sexual com o pai do nosso filho, aí ele não quer assumir, aí a gente vai culpabilizar quem? A gente mesmo. A gente que escolheu aquela pessoa, a gente separado. Então, a gente tem que ter essa maturidade. Vamos ver aqui, tem mais uma pergunta. Todas as perguntas, a resposta é a seguinte: tudo é possível no set terapêutico. Não existe fórmula mágica. Por mais que vocês queiram uma resposta mágica, não existe fórmula mágica. Existe o processo. E o processo de análise é processual. A gente tem 40 anos, a gente descobre que a gente tem uma dor imensa emocional em função dos abusos emocionais, físico, sexual ou até da negligência. Você vai continuar do mesmo jeito? Se você continuar do mesmo jeito, a questão vai aumentar. Você pode estancar o processo e começar o processo de análise. No processo de análise, você começa a mergulhar dentro de você. A análise não é para culpabilizar pai, mãe, marido, pai do filho, mãe da filha, mãe do filho. O processo de análise não é para descobrir culpado. Quem descobre culpado é delegado, é oficial de... Não, delegado não. Quem descobre culpado é inspetor de polícia. Acho que é isso, nem sei. É o advogado que descobre descobre culpado. Nós, na verdade, simplesmente, nós somos aquele que fazemos a pessoa, ela mesma, atravessar a dor dela em sentido uma vida diferente. Nós somos, ora, cirurgião que vai fazer uma cirurgia em dores terríveis. Ora, nós somos aquelas pessoas que vão ajudar a pessoa a se ver no espelho, que a gente vai se colocar como espelho. Ora a gente vai ser uma folha em branco, que a pessoa vai escrever uma nova história. Ora a gente vai ser um pescador de ideias, que nós vamos ficar pescando as ideias. Às vezes a gente vai jogar fora algumas ideias, porque a gente vai esperar peixes maiores. Então você tem que entender que a única forma que tem de mudar a sua vida depende de você. Não depende nem do analista. Eu sou psicanalista, eu tenho a graduação de economia, eu tenho a graduação de psicologia, eu estou me doutorando em psicologia clínica com abordagem psicanálise, eu tenho a neurociência, eu tenho a formação livre em teologia, eu tenho algumas especializações, mas a única pessoa que pode melhorar a sua vida chama você. A única pessoa. Não existe como você esperar que o outro vai vir te salvar, porque ninguém vai te salvar. Porque se alguém vem te salvar, você é uma vítima eterna. E a gente tem que sair desse papel de vítima eterna. Você tem que sair desse papel de vítima eterna. Você tem que simplesmente ir para o papel de mudar a sua vida. Você tem que ir para o papel de mudar a sua vida. Mudando a sua vida, você consegue muita coisa. Tá bom? Essa live, eu gostaria que você, quando ela fosse postada, você mandasse para todos os grupos de WhatsApp que você tem.
porque eu atendo muitas pessoas que acham que elas têm que descobrir um culpado. Quem descobre culpado é inspetor de polícia, tá? Não é você. Você tem que ser a pessoa responsável pela sua cura. Só você pode mudar a sua vida, tá bom? Beijo no coração. O pessoal já está aqui me esperando. O grupo de terapia das quartas-feiras, que acontece uma quarta-feira por mês. E eu espero de verdade que você possa ter força de mudar a sua vida, tá bom? Compartilha essa live, curte essa live. Faz a vida das pessoas serem melhores, porque você pode compartilhar essa live para ela pelo menos ter consciência que só nós podemos mudar a nossa vida, tá bom? Beijo, tchau!